das universidades mundiais que são muito reconhecidas e que falam sobre pôquer nos seus currículos. A gente vai falar aqui sobre o Texas Hold'em. Texas Hold'em é o jogo mais famoso, a modalidade mais famosa de pôquer, né? A modalidade que foi para a televisão, que fez fama entre vários canais que passam no Texas Hold'em. O torneio mundial, o main event do campeonato mundial é feito nessa modalidade e é a modalidade mais emocionante, mais divertida e a modalidade que a gente vai trabalhar aqui. A gente tem aqui uma mesa, nós vamos mostrar aqui para vocês um jogo de verdade. Foi um jogo que eu mesmo joguei mais cedo hoje, especialmente para colocar aqui para vocês e para dizer as primeiras regras, como funcionam os primeiros passos para você que é o aluno e para quem está em casa, ok? Essa modalidade de jogo que a gente está trabalhando aqui é um sit and go. O que é um sit and go? É um mini torneio, uma competição de pôquer. Tem vencedor, tem segundo lugar, tem terceiro lugar e as fichas do sit and go e dos torneios de pôquer, elas não têm valor monetário. Ok? Então, ao fazer a inscrição, todos os jogadores recebem uma quantidade de fichas e todos eles têm igualdade de condições para vencer aquele sit and go. Nesse caso, a gente está trabalhando com o sit and go, que é super rápido. É a modalidade mais... é um sit and go de 6 pessoas, é uma modalidade super emocionante, que é super turbo. Então, a gente vai explicar para vocês o que é super turbo, o que é turbo, o que é regular. Fiquem tranquilos, não fiquem com pressa, certo? Que a gente vai falar de tudo aqui bem tranquilo e cada coisa na sua hora. Então, pelo que eu entendi, em uma jogada de sit and go, numa mesa de pôquer de sit and go, 33% dos jogadores irão ganhar. Ou seja, 6 jogadores numa mesa de pôquer, 2 irão levar o pote. Num caso de 9 jogadores ao volta de uma mesa de pôquer, 3 jogadores irão levar o pote. É isso mesmo, J. Marcelo? Exatamente. Então, a gente está falando aqui da premiação, né? Todas as inscrições, elas vão ser computadas para somar no prêmio e no sit and go exatamente, 33% dos jogadores são premiados. Ou seja, nesse caso aqui, que é um sit and go de 6 pessoas, são 2 jogadores. Se fosse de 9, seriam 3 jogadores. Existem sit and goes, o sit and go, só para você saber em casa, a tradução é sentar e jogar. Por que sentar e jogar? Porque o sit and go ele tem um número de vagas, ok? O número de vagas, ele sempre vai estar sendo falado antes, e aí vamos supor que esse daqui, né, tem 6 vagas. Você vai lá, se registra e fica aguardando os outros 5 jogadores. A hora que lotar as vagas, começa o jogo. Então, é uma opção excelente para você começar a aprender, porque é um tipo de jogo muito rápido, muito fácil e muito simples. Aqui nesse caso, a gente vai mostrar para vocês como funciona logo que a mesa começa. Então, a gente tem aqui as cartas do sorteio. Mas o que é sorteado aqui? É sorteada a posição do botão de dealer. Então, a maior carta do baralho no pôquer é o as e a menor carta é o 2. Nesse torneio sit and go aqui que a gente jogou, especialmente para televisão, a gente ainda deu sorte e a gente está sentado exatamente ali onde tem o as de paus. O as de paus é o nosso assento e os outros jogadores podem ver ali, o máximo que tirou foi um 10 de copas. Então a gente vai começar com o botão de dealer. E aí você pode, seguindo com o jogo ali, você vai ver que o botãozinho de dealer é um botãozinho escrito D. E aí, parando o jogo, a gente vai ver ali, a gente recebeu as cartas 8 e 2, que é um jogo bem ruim, e o botão de dealer está à nossa frente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que à nossa esquerda, 2 jogadores vão colocar apostas obrigatórias, chamadas de blinds, ok? Então, a gente está vendo escrito ali, small blind e big blind. O small blind é 10, o big blind é 20. Mas por que isso? Porque nesse tipo de torneio, os blinds começam em 10, 20. Esse é o primeiro nível de blinds. Então, só para deixar um pouquinho mais claro, o botão D é o botão dealer.
E imediatamente à esquerda, o primeiro jogador se chama Small Blind. E o segundo, imediatamente à esquerda, se chama Big Blind. E os dois fazem uma aposta. Um a metade e o outro uma aposta normal. Claro. Exatamente. Então, ali no 20, o jogador que pagou 20, o Big Blind, é a aposta mínima. E o jogador que pagou 10 é metade da aposta mínima. Por isso que é Small Blind, pequeno blind, e Big Blind. Blind é do inglês, né? É uma palavra que significa cego. Por que cego? Porque os jogadores são obrigados a colocar essa aposta antes de receber as cartas. Então, para soltar o jogo ali, a gente vai ver que o primeiro jogador à direita do Big Blind vai estar com a ação. Então, esse jogador, à esquerda do Big Blind vai estar com a ação. Esse é o primeiro jogador a falar. Quando a rodada de apostas for completa, começa a se abrir as cartas comunitárias. E as cartas comunitárias, junto com as suas duas cartas que você recebeu, elas vão formar um jogo de pôquer. E um jogo de pôquer são cinco cartas, ok? Então, você vai pensar assim, são 5 cartas no bordo, mais 2 que eu recebo. 5 cartas comunitárias na mesa, mais 2 que eu recebo. Então, o jogo são 5 cartas, então 2 sempre vão ficar de fora, ok? A gente vai falar mais tranquilamente sobre isso para frente. Eu só quero mostrar para vocês como é uma mão de pôquer, a dinâmica de uma mão de pôquer, soltando o jogo, indo à frente. O jogador ali, à esquerda do Big Blind, desistiu, não quis jogar. O jogador seguinte pagou a aposta. E o próximo jogador, antes da gente ali, antes do botão, está pensando, pagou a aposta também. A gente está com ação agora. Então, parando o jogo agora, a gente vai falar sobre quais atitudes nós podemos tomar, quais decisões podemos tomar numa mesa de pôquer. Quando a ação vem para a gente, o que fazer, né? Então, são 3 opções que a gente tem nesse caso aqui. Antes do flop, a gente vai poder foldar, desistir, a gente vai poder dar call e a gente vai poder dar raise. Então, falando primeiro da opção de desistir, a gente vai poder dar fold. Fold significa desistir da mão em curso, jogar as suas cartas fora e falar assim, eu não quero concorrer a esse pote, eu não quero mais, minhas cartas são ruins, eu não quero participar desse pote, ok? Ok. A próxima situação é ali, ó, o botão de desistir, esse botão azulzinho aqui, ó. Vocês podem ver aqui no software do 888, você pode desistir clicando nele. É o primeiro botão. A segunda opção é a opção de dar call. Essa opção é a opção geralmente mais deficitária, que a gente vai usar muito pouco aqui. Porque quando você está dando call, ou seja, pagando uma aposta, você está agindo de maneira passiva. Sim. Quando você age de maneira passiva, você vai perder mais do que ganhar no longo prazo. E ninguém joga para perder. Então a gente vai usar muito pouco. É esse botão verde aqui, ó, você pode ver aqui na sua tela, o botão de pagar. E a terceira opção é a opção de dar raise, que é a opção de subir a aposta. Essa opção de aumentar a aposta, ela geralmente vai colocar os oponentes para pensar. Claro. E isso é importante, porque quando a gente está agredindo, a gente pode ganhar o pote de 2 formas. Sim. Ganhar o pote quando o oponente desiste e podemos ganhar o pote quando o oponente paga e a gente vai para mostrar as cartas, para o showdown, e a gente vai conseguir a vitória de 2 jeitos. Se você só pagar, você só pode ganhar mostrando as cartas, o que não é uma coisa bacana para a gente. Legal, então só para resumir, então quando chega a vez de você jogar numa mesa de pôquer, você tem 3 opções. Você pode desistir de continuar jogando, você não vai mais concorrer ao pote. Você pode pagar a aposta, ou então você pode aumentar a aposta e seguir jogando e concorrendo ao pote máximo. Perfeito, perfeito. A gente tem também uma 4ª opção, que é quando não existe uma aposta corrente, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, ok? Então, soltando o jogo, seguindo com o jogo, é a nossa ação ali. As nossas cartas são péssimas, então a gente provavelmente não vai querer participar dessa mão. A opção chegou ali, parando o jogo agora um pouquinho, a opção chegou para o Big Blind e a gente percebeu que o Big Blind, ele fez a 4ª opção, que é a opção que eu ia falar, que é a opção de check.
ou dar mesa. Essa opção é quando não existe uma aposta a ser paga. Porque no caso do Big Blind, ele já tinha colocado os 20 lá. E todos os outros jogadores apenas igualaram a aposta. Mas ele é Big Blind, ele precisa falar. Então, ele chegou ali e apenas passou a vez, sem apostar nada, ok? Então, esse é o check, que é a quarta opção. A gente tem ali, ele vai ser o primeiro a agir agora, ok? Porque o jogador primeiro a agir após o flop, a gente vai falar de flop, turn e river daqui a pouquinho, que são as cartas comunitárias, mas o primeiro jogador a agir é o jogador à esquerda do botão que está no jogo. No caso, o primeiro à esquerda do botão ali é o Small Blind, lembra? Small Blind, sim. O segundo é o Big Blind. Exato, só que o Small Blind não está no jogo agora. Então, o próximo à esquerda dele é o Big Blind. É o Big Blind. Então, agora, seguindo o jogo, a gente vai ver o que o Big Blind vai fazer. Ele já saiu apostando. Parando o jogo agora um pouquinho, ele tinha a opção de dar check, bater mesa, ou ele poderia apostar. Exatamente. Então, ele resolveu apostar. Os próximos jogadores ali, o primeiro já desistiu, o segundo também já desistiu e ele ganhou o pote. Lembra quando a gente falou que quando você aposta, você pode ganhar com os outros desistindo ou no final mostrando as cartas? Ele apostou e conseguiu ganhar o pote sem precisar mostrar as cartas, com os oponentes desistindo. Tá? A gente vai falar agora um pouquinho sobre quais jogos existem ou quais mãos de pôquer existem para você fazer o seu jogo. Porque eu já falei antes que as 5 cartas comunitárias, elas formam um jogo de pôquer com a sua mão, com as suas 2 cartas. E que jogos são possíveis? Então a gente vai falar agora indo dos jogos mais fracos para os jogos mais fortes. O primeiro jogo se chama carta alta. Então, a carta alta é um jogo de pôquer que ninguém acertou nada, praticamente. É um jogo que ninguém fez nenhum par. Então, quando tem lá 5 cartas e você não acertou nenhum par, mas você tem a maior carta na mão, você acaba sendo vencedor. Tá? Então, a maior carta do jogo é o as, a menor é o 2. Se não tiver nenhum as jogando, a maior carta será o rei. Ou também, às vezes, o as pode estar na mesa. E assim por diante. Depois do rei, a dama, depois da dama, o valete, depois o 10, 9 e assim por diante. O jogo que é maior do que a carta alta é o jogo um par. Esse jogo um par, você pode receber um par de mão, pode ter um par na mesa, ou você pode fazer com 2 cartas não pareadas, você pode fazer um par lá com as cartas do board. Nesse caso aqui, você está vendo ali no seu vídeo um par de damas e 10, 7, 2. Aí você vai me falar assim, poxa, mas um par são 2 cartas. Como que o jogo de um par tem 5 cartas? Porque a mão de pôquer sempre vai possuir 5 cartas. E as outras 3 cartas ali, elas vão servir para desempate. A gente vai falar dessa carta do desempate também mais à frente um pouquinho. O jogo que ganha do par são os 2 pares. Muitas vezes pode acontecer de sair 2 pares, tanto se você receber 2 cartas não pareadas e acertar 2 pares com a mesa, ou ainda se você tem um par de mão e aparece um par na mesa, ou muitas vezes também pode acontecer de 2 pares na mesa. Ali você está vendo um par de valetes com um par de noves e o 5, que é a última carta, que serve para o desempate sempre. Então, é muita informação. A gente vai devagarzinho, então sabemos, a gente vai, enquanto você processa as informações, a gente vai lá com o Rony, ele vai ensinar vocês como deixar o jogo do 888 Poker mais divertido. Vamos lá, Rony. Exatamente, pessoal. 888 ao vivo, direto para você na sua casa. Estamos com um professor profissional de pôquer. Aproveite, escreva para nós, tire suas dúvidas através do Twitter. Bom, antes de começar a jogar, você pode configurar a sua tela em 3 etapas. Você pode escolher a cor da mesa de pôquer que você preferir. Você pode escolher o fundo das cartas que você mais gostar. Ou melhor, você pode escolher também as cores dos naipes das cartas. Existem um naipe de 4 cores para você justamente não confundir durante sua partida de pôquer. Você pode também escolher a opção 3D. Você tem óculos 3D em casa?
tem. Se tiver, não deixe de configurar essa opção. Você vai jogar poker através de uma tela e vai ver com profundidade a mesa de poker. Você vai se divertir e vai achar um barato. Se você quer uma mesa mais tradicional, temos a mesa de poker verde, que é mais tradicional. Você tem também a mesa amadeirada, você tem a mesa um pouco mais tranquila, se você quer um jogo de poker mais com o fundo do mar. Se você tem também uma cor avermelhada para você jogar com mais atenção, você também pode trocar e mudar para a nossa tela, que é a que nós utilizamos. 888 Poker ao vivo para você na sua casa. Então vamos voltando aqui com a parte técnica do jogo. Vamos mostrar aqui a próxima mão. A gente está uma posição antes do botão de dealer. O small blind e o big blind ainda são 10 e 20. Então vamos lá. Desde o comecinho, as primeiras mãos, seguindo com o jogo aqui. O jogador à esquerda do big blind é o primeiro a agir. A gente sabe que pode seguir com o jogo. A gente sabe que no poker é o único jogo de baralho, praticamente o único, que o sentido é horário. Ok? Ok. Então, seguindo com o jogo, o primeiro jogador ali já desistiu. O segundo jogador pagando, o que é aquela opção que a gente já sabe que não é a melhor. A ação vem para a gente pode fazer quais opções, Rony? A gente pode desistir da mesa, do pote, você pode pagar o pote ou você pode aumentar a aposta e seguir concorrendo ao pote da mesa de poker. Exatamente. Essas cartas aqui que a gente tem são cartas muito ruins. Então a gente vai desistir, provavelmente. Espero que eu tenha feito isso. Ok. Vamos lá. Agora o botão aumenta a aposta. Agora o small blind vai pensar o que ele vai fazer. Aí, pagou. O jogador que pagou a aposta primeiro pagou e o outro pagou também. Isso. Parando o jogo agora, a gente vai ver o seguinte. As cartas comunitárias, dama, 4 e 7. As 3 cartas de copas. Qual que é o primeiro jogador que vai agir aqui, Rony? O primeiro jogador, é claro, imediatamente à direita do que está com o botão de ler. À esquerda. À esquerda. Estamos aprendendo junto com vocês de casa. Ok, isso aí. À esquerda eu também confundo às vezes, não tem problema. O jogador deu mesa, o outro jogador deu mesa, ou seja, ninguém quis apostar. Aqui o terceiro jogador não quis apostar, parando o jogo, o botão também não quis apostar. Ou seja, foi uma rodada toda em check. Ok. Então, como foi uma rodada toda em check, ninguém apostou nada, já passou a próxima carta comunitária. Já já a gente vai falar um pouco sobre as cartas comunitárias, o nome delas, ok? Então, já estamos na quarta carta comunitária, seguindo o jogador small blind vai agir agora. Ele vai dar mesa, ok? O big blind está no jogo. O big blind apostou, parando o jogo um pouquinho. O jogador que fala depois do big blind, que está no jogo, pagou os 40. Então, o pote tem 240 e foi uma aposta de 40 e um call de 40, ok? Então, vejam bem, quando a gente está jogando poker, é muito importante que a gente consiga prestar atenção nos detalhes. Os tamanhos das apostas, quanto tem no pote, porque essa parte matemática do jogo, que a gente vai chegar mais na frente, ela é muito importante. E também os detalhes são muito importantes, ok? É claro, a gente está ensinando para vocês, nós estamos ensinando para vocês as jogadas, como jogar em poker, mas é claro, é muito importante também sentir como administrar as suas fichas numa mesa de poker, não é isso mesmo, J. Marcelo? Ok. Então, foram 2 calls, foi uma aposta e 2 calls, e agora vamos ao river, porque foi finalizada a rodada de apostas. Então, já veio a quinta carta comunitária, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E aí, seguindo com a ação, foi feito mesa e mesa, ou seja, ninguém apostou nada. Então, aí vamos para mostrar as cartas e ver quem ganhou. Rony, quem ganhou essa mão? Vamos ver. Bom, essa mão quem fez par, é claro, foi o que está à direita junto com o rei. O 7 fez um par, uma dupla com
Exatamente. Então, ó, pode prestar atenção que os dois jogadores fizeram par de 7, né? Exatamente. Então, mas quem tem a carta maior para o desempate é o rei. Exatamente. Essa carta maior que a gente vai falar agora. A carta maior é o kicker, né? O kicker é a carta de desempate. Então, você pode ver ali, se vier a tela cheia, full screen, a gente vai ver que tá marcado de amarelo ali, ó, a mão vencedora. Então, são as 5 maiores cartas. O par de 7, o 9, a dama e o rei. Ok? Então, o jogo tem 5 cartas, as fichas foram para o jogador que tem o rei 7. Seguindo com o jogo aqui, vamos para a próxima mão. O botão passou, o blind aumentou agora. Então, a gente recebeu ali 7-2, que é um jogo muito ruim também. É 15 e 30 os blinds agora, ok? O botão passou e o jogador aqui à esquerda do Big Blind vai agir. Vamos ver o que ele vai agir. Desistiu, ok? Chegou a nossa vez, provavelmente vamos desistir também. O jogador aqui à nossa esquerda aumentou a aposta para 60. Sim. O jogador que tem o botão desistiu. O jogador, parando o jogo aqui agora, o jogador que está no Small Blind, ele decidiu aumentar a aposta, mas ele fez um aumento muito pequeno. Então, se vocês repararem, por exemplo, o pote tem 90 mais 60, 150, mais 30, 180 total. O jogador que abriu o primeiro raise aqui, ele colocou 60, ele precisa pôr mais 30 para concorrer a 210. Então, ele vai pagar com tudo que ele tiver ali na mão, ele nunca vai desistir dessa jogada. Então, vamos lá, vamos seguindo com o jogo, vamos ver o que ele vai fazer, provavelmente ele vai pagar. Ok, parando o jogo agora, a gente tem aqui as 3 primeiras cartas das cartas comunitárias, ok? Que são 5. Quem vai ser o primeiro jogador a agir agora, Rony? É o primeiro à esquerda do botão dealer. Exatamente. Então tá ali o Small Blind, tá no jogo. Esse jogo só tem 2 jogadores, ok? Sim. Essa mão só tem 2 jogadores. Ele fez uma aposta de 60. E o jogador que está aqui, que pagou a aposta, ele pagou de novo os 60. O pote já tem 330 fichas. E agora veio um 4. Seguindo com o jogo, foi uma aposta de 90. Parando o jogo agora, o jogador aqui, que está aqui embaixo, ele fez um raise para 180. E o outro jogador acabou pagando 180. E o pote está muito grande agora e os 2 jogadores quase não têm fichas mais para trás. A gente precisa evitar muito de acontecer isso, de o pote ter mais fichas do que a gente. Isso é uma das estratégias básicas do poker lucrativo. De administrar as suas próprias fichas para Exatamente. Está na parte de administração isso. Então, a gente nunca pode deixar, ou quase nunca pode deixar, que o pote tenha mais fichas do que a gente, ok? Então, houve um raise e um call, e aí a gente vai para a última carta comunitária, seguindo o jogo, um 6. Olha só que situação engraçada. Pode colocar no full screen para a gente ver. O jogador que está apostando ali 60, ele tinha 70 fichas para trás. E o jogador de baixo aqui, ele tinha 60 fichas. Ou seja, eles apostaram tudo que eles tinham, só que só ficou 60. Então, foi a aposta que eles fizeram. E agora, no showdown, a gente vê o quê? Showdown é mostrar as cartas, ok? A gente vê que o jogador do Small Blind fez 2 pares, Ás com 6. E o jogador aqui, que está uma posição antes do botão, ele acabou dando azar, vamos dizer assim, porque ele estava ganhando a mão até o turn, mas o jogador do Small Blind acertou. Que jogo ele fez ali, Rony? Ele fez um par, né? Exatamente. Exatamente. O jogador que está antes do dealer fez um par, e o jogador que está no Small Blind fez o segundo par no river, ok? O pessoal de casa está aprendendo com a gente poker. Se tiver alguma dúvida, envie nossas mensagens via Twitter. Temos um Twitter para você, um canal de comunicação direto, @Brasil888poker. Escreva para nós, iremos ver a sua mensagem na tela e iremos responder para você. Participe! É isso aí. Podem enviar aqui os tweets, tá? A gente está aqui ao vivo. Temos uma equipe lá monitorando todos os tweets. E vocês podem perguntar o que vocês quiserem que a gente tenta responder. Claro, né? Das coisas de poker, por favor.
Estamos aqui apenas para ser um professor particular para você que está aí em casa. Exatamente. Okay? O nosso objetivo é ensinar você a jogar poker e tirar todas as suas dúvidas. Em 1 minuto voltamos. Continue com a gente. Em 1 minuto estaremos de volta. Voltamos. Pessoal, para vocês que acabaram de ligar aqui no nosso canal, estamos ao vivo 888 Poker para você. Temos um professor profissional de poker para explicar as melhores jogadas e tirar as suas dúvidas. Não é isso mesmo, J. Marcelo? Ok. Então vamos lá. Seguindo aqui com o jogo, o jogador aqui do Small Blind puxou o pote com 2 pares, ok? Contra um par do outro jogador e acabou eliminando aqui o jogador que estava uma posição antes do botão. A próxima mão, os blinds subiram, olha só o aviso ali, os blinds subiram agora para 20-40 e o botão de dealer passou para o próximo jogador. Então a gente é o primeiro a agir aqui porque estamos à esquerda do Big Blind, ok? A gente tem um jogo bem ruim, que é 6-4. Muito provavelmente a gente vai desistir desse jogo, ok? Seguindo aqui, acabamos por desistir. O próximo jogador a agir está pensando, ok? Ele abriu o raise. Agora o jogador com o botão de dealer desistiu. Todos eles desistiram. Parando o jogo aqui, eu quero falar um pouquinho sobre as próximas jogadas, ok? As próximas mãos de pôquer. Então, a gente vai falar sobre... A gente já falou sobre a carta alta, sobre um par e 2 pares. O que é mais forte do que 2 pares? A trinca, ok? A trinca é mais forte que 2 pares. Então, a gente está vendo aqui uma trinca de damas na mesa e as 2 cartas de desempate. O que é mais forte que a trinca? O próximo jogo é a sequência. Então, temos aqui a sequência. A sequência são 5 cartas seguidas. Então, aqui a gente tem uma sequência de 6 a 10. Uma coisa importante, 2 coisas importantes sobre a sequência. Quando existem 2 sequências, a sequência que tem a carta maior vai ser declarada a vencedora. E um outro detalhe importante é que o As ele serve para sequência para baixo e também para sequência para cima. Então, a gente tem sequência As, 2, 3, 4, 5, que é a mais fraca, e a sequência de 10, Valete, Dama, Rei, As, ok? O jogo que ganha da sequência, o próximo jogo mais forte é o Flush, são 5 cartas do mesmo naipe. Os 5 cartas do mesmo naipe, elas também podem acontecer de 2 jogadores possuírem o Flush. E aí o que importa vai ser o Flush com a carta maior. Ok? Uma coisa importante a ser falado sobre os naipes no poker. Os naipes não têm valor um maior que o outro. Todos os naipes têm o mesmo valor. E agora a gente vai lá com o Rony, ele vai ensinar mais uma parte de falar sobre o seu jogo mais divertido com 888 Poker. Exatamente, pessoal. 88 Poker ao vivo na sua casa. O melhor programa de poker ao vivo para você. Por quê? Por qualidade, por categoria, pelo apresentador, pelo melhor professor ao vivo de poker para você. Bom, vamos falar de avatar. Você sabe o que é avatar? Avatar é a imagem que vai representar você numa mesa de pôquer. Temos aqui diversos avatares. Quantos? Mais de 200. Aqui, 27. Mas aqui você pode escolher por diferentes categorias. Vamos falar de algumas categorias como essa. As categorias de desenho, se você deve lembrar de jogar como eu, muito tempo. Street Fighter vai lembrar desse que é o personagem Honda. Você também pode escolher bandeiras de países. Existem 234 bandeiras em avatares para você configurar na sua mesa de poker. Você pode escolher entre o Papai Noel, entre Holiday, entre Dia dos Namorados, que inclusive já está chegando e você tem que se preparar para agradar a sua namorada. Você pode mudar também para avatares de outros tipos, por exemplo, em símbolos da sorte, símbolos da justiça, enfim, são diversos tipos de avatares para você configurar e jogar poker de acordo com o seu espírito de jogo, ok? Você pode configurar também
com o tipo de jogo que você mais gosta, basquete, futebol, futebol americano, você vai se divertir também configurando por signos. Qual é o seu signo? Meu aquário, qual é o seu? Você pode colocar qualquer signo que você quiser. Vamos voltar ao J. Marcel, ele vai voltar a ensinar as melhores jogadas para você de casa, ok? J. Marcel, é com você. Então vamos voltando aqui com o jogo, seguindo com as próximas mãos. Vamos lá. A gente recebeu agora As e Rei aqui no Big Blind. A gente está no Big Blind. O Big Blind é 40, o Small Blind é 20. Esse jogo é um jogo muito bom, principalmente quando tem poucas pessoas na mesa, que é o caso, que nós temos só 5 pessoas aqui na mesa, ok? Seguindo com o jogo aqui, pode soltar. O primeiro jogador desistiu, o segundo também, o terceiro também. E aqui a gente fica torcendo para o Small Blind fazer alguma coisa, colocar alguma ficha no pano, porque a gente tem um jogo bem forte e a gente quer jogar por todas as fichas, principalmente quando está um jogador contra um. Exatamente. Por quê? Porque temos um as. Um as é a carta mais forte de uma mesa de pôquer. E segundo, temos o rei, que é a segunda carta mais forte de uma mesa de pôquer, não é isso? Exatamente. Acaba sendo um jogo mais forte por causa disso, nessa situação. Só que o nosso glorioso Small Blind ali, ele acabou desistindo da mão e a gente puxou apenas os blinds. É uma pena mesmo. Então agora a próxima mão, a gente já está no Small Blind, passou o botão, blinds continuam 20-40, o jogador à esquerda do botão do Big Blind é o primeiro a agir. O jogador antes do botão de dealer ali aumentou para 140 a aposta. E ele ficou com poucas fichas para trás. A gente tem rei e valete aqui e agora quais são as nossas opções aqui, Rony? Que não deixa de ser... as cartas que você tem na mão não deixam de ser ruins, não é verdade? Temos um rei e temos um valete. São cartas boas. Ok, essas cartas são boas, sim. Mas aqui, quais são as nossas 3 opções que a gente tem aqui, que a gente viu antes? Temos as opções de seguir apostando, desistir ou, melhor, você pode aumentar a jogada e continuar concorrendo ao pote da mesa de pôquer. Então, o que é importante é a gente notar os detalhes, né? O jogador ali, ele apostou 140 e ele ficou com 290 para trás. A gente, com certeza, sabe que por ele ter feito isso, dificilmente ele vai correr. Então, a gente não pode aqui fazer o ato de apostar tudo, porque a chance de ele correr é muito difícil. E como Rei Valete é um jogo bom, mas não é um jogo tão bom contra uma pessoa que não vai correr mais, então a gente acabou por desistir dessa mão, ok? Ok. O jogador ali no Big Blind está pensando o que vai fazer ainda, vamos ver se tem ação, ele já desistiu e o jogador que abriu o raise acabou puxando o pote, que é o Small e o Big Blind, ok? O pote inicial tem 60 fichas. Aqui, essa próxima mão passou o botão, agora a gente tem o botão de dealer, o Small e o Big continua sendo 20-40. Soltando o jogo aqui, o primeiro jogador a agir desistiu. Pode parar o jogo agora, por favor? Esse jogador aqui, que está à nossa direita, a gente já viu ele, por muitas vezes, apenas pagar a aposta. Então, a gente acaba entendendo que esse jogador, ele faz isso com muitas mãos e que ele pode desistir, diferente daquele outro jogador que colocou 140 fichas e ficou com 280 para trás. Esse aqui colocou 40 e tem 600 para trás. Então, aqui é uma boa situação para a gente tentar roubar o pote que tem 40 mais 40, 80 mais 20, 100. Então, a gente arriscaria aqui o nosso stack para roubar o 100 da mesa. E caso ele pagasse, rei 10 é uma mão que tem um pouco de defesa. Então, a diferença dessa situação para a situação passada é que, na passada, com certeza, o jogador ia pagar. Aqui, é muito mais fácil de ele desistir. Então, a gente acaba sendo uma situação boa para a gente arriscar todas as fichas e a gente pode roubar esse pote sem que mostre as cartas. Então, seguindo aqui, ok, a gente está pensando ali e a gente acaba apostando. Pode parar o jogo mais uma vez, por gentileza? A gente está apostando o quê? 500 fichas, que é todo o nosso stack. Essa hora, a gente fez uma jogada que é muito comum no Texas Hold'em. Por quê?
O Texas Hold'em sem limite, que é esse jogo que a gente joga, no Limit Texas Hold'em, ele não tem limite de aposta. Então, o limite acaba sendo as suas fichas. Então, acaba acontecendo muito do jogador fazer uma jogada que se chama all-in, que é a jogada onde você aposta todas as suas fichas. Isso vai acontecer muito, principalmente nesses jogos aqui. Aí você está vendo aí na tela, all-in, apostar todas as fichas. Principalmente nesses jogos que são poucas fichas iniciais e que são poucos jogadores na mesa, ok? Então, os blinds sobem muito rápido e a relação de fichas que você possui para os blinds acaba ficando pequena. Então, vamos ver agora se o jogador ali vai pagar ou não. Então, vamos seguindo com o jogo. Ele desistiu e a gente puxou o 100 do pote. Próxima mão, a gente recebeu ali 7-2, que é um jogo muito ruim, ok? Esse jogo é muito ruim. O nosso amigo aqui do lado direito, ele é o primeiro a agir, porque o botão está à nossa esquerda. E aí ele desiste. Provavelmente nós vamos desistir também, porque esse é um jogo que a gente não consegue se defender com ele. O botão de dealer pagou apenas a aposta. O Small Blind desistiu. E agora o Big Blind, ele pode dar mesa ou pode aumentar. Ele acabou optando por dar mesa e não colocando mais fichas no pote. Quando o jogador, que é o primeiro a entrar no pote, no caso o botão de dealer, ele só paga a aposta, ele dá a chance do Big Blind ver de graça as cartas do bordo sem ter que pagar nada. Então ele pode ter quaisquer duas cartas ali. E aí ele vai ver de graça. Então a gente vai falar agora sobre o nome das cartas do bordo, ok? A gente vai falar das 3 primeiras cartas, elas se chamam flop, ok? Apenas para ficar mais claro, mais fácil para você entender, você pode chamar as 3 primeiras cartas de flop. Assim que vira o flop, então existe uma nova rodada de apostas. O primeiro jogador a agir é o jogador à esquerda do botão de dealer, que nesse caso é o Big Blind. Então, seguindo o jogo, ele vai agir. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele apostou. Então, aquele jogador que apenas pagou a aposta, ele ficou agora com uma decisão para pagar ou correr. E ele poderia também aumentar a aposta, mas ele decidiu por correr. Então, essas 3 primeiras cartas são chamadas de flop. Já a gente vai falar da 4ª e da 5ª carta, ok? E vamos seguir aqui com o jogo. Pode ir continuando, é isso, exatamente. Aqui a gente tem um 9 e um 6, que também é um jogo ruim, ok? Essa é a primeira, a gente é o primeiro a agir, porque a gente está à esquerda do Big Blind. No caso, ninguém agiu, ninguém fez nada, apenas foi o Big Blind que puxou as fichas que já estavam na mesa, porque ninguém quis fazer nenhuma aposta. Seguindo agora, a gente é o Big Blind. O Blind subiu para 30-60. O primeiro jogador a agir é a nossa esquerda. Ele aumentou a aposta. Ele colocou 157. Os outros jogadores já desistiram. O Small Blind pagou. E a gente tem um jogo que não é muito bom, Rei 3, porque é um jogo muito desconectado. Então a gente opta por correr. Agora, virou lá no flop, virou um valete, um 7 e um 4, ok? A gente já sabe que as 3 primeiras cartas chamam flop. O jogador que está no Small Blind vai agir primeiro. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele apostou 120 fichas no pote de 374. O jogador que entrou na mão primeiro acabou desistindo. E o nosso glorioso jogador que está no Small Blind aqui acabou mostrando um blefe, ok? Então, vamos lá agora, finalizando essa parte, a gente vai com o Rony, ele vai dar mais um recado sobre o software do 888 Poker. 888 Poker ao vivo direto para sua casa. Isso que o J. Marcelo está explicando, o nosso professor de poker ao vivo. Ele está falando sobre Sit and Go, as melhores formas de jogar, as melhores maneiras de manusear as cartas. Mas agora eu vou te explicar como configurar a sua tela para jogar um Sit and Go. Tela inicial,
aba para iniciantes jogadores poker. Você pode entrar aqui e vai visualizar os jogos mais destacados no momento. É você entrar e jogar. Ok? Agora, se você tem um pouquinho mais de experiência, quer uma configuração de um jogo mais particular, você pode entrar nessa tela, nessa segunda tela, sentar mesas e pode escolher entre número de jogadores, estamos falando entre 9 e 6 jogadores, tipo de jogo, sit and go, e velocidade do jogo. Por quê? Porque você pode escolher entre normal, turbo e super turbo. Isso vai delimitar o seu tempo, o tempo que você vai se dedicar a essa mesa de pôquer. O jogo normal vai te custar um pouco, 1 hora. O jogo em turbo te custará mais ou menos 30 minutos e o super turbo vai levar mais ou menos entre 10 e 15 minutos. Então, se você ainda tem mais experiência e quer encontrar o jogo perfeito para essa noite de pôquer, você vai em mesas e você vai encontrar diversos jogos aqui. São os jogos que estão ao vivo no momento para você jogar. Você pode filtrar por nome de jogo, tipo de jogo, como eu te falei, normal, turbo, super turbo, e o preço de entrada, que são, na verdade, as fichas que você vai apostar. Ok? Você tem o número de jogadores, que é, ao primeiro, o número que a mesa necessita para completar a mesa de pôquer, e completando a mesa de pôquer, você começa a jogar. Vamos voltar com o J. Marcel, ele vai continuar explicando as melhores estratégias para você aí de casa continuar aprendendo. Vamos lá, é com você, J. Marcel. Vamos lá, voltando aqui então. A gente está à próxima mão, a gente já está no Small Blind agora com Rei 9. O Big Blind é 60, o Small Blind é 30. São 5 jogadores na mesa, ok? Então, seguindo o jogo, vamos lá. O primeiro jogador a agir já apostou ali 210. A ação está com a gente. Provavelmente eu não acredito que seja um bom spot para a gente continuar aqui com o Rei 9, porque o jogador já colocou 210 fichas lá e nós não temos poder para fazer ele desistir. O Big Blind resolveu apostar todas as fichas, dando o all-in, que é aquele conceito que a gente falou agora há pouco, apostar todas as fichas. Só que o jogo dele, as fichas dele eram muito poucas a mais do que o jogador já tinha colocado. Então, a gente acabou tendo um all-in e call e a gente vai para o showdown, que é mostrar as cartas. O jogador que entrou primeiro, vamos lá, o jogador que apostou primeiro tinha par de 4 e o jogador que deu all-in, dama e 8. Essa situação é uma situação clássica em que nunca se sabe quem vai ganhar. Então, a gente precisa ver até o final as últimas cartas. Pode ver que o flop foi seguro para o par de 4, o dama e 8 ainda precisa acertar ou a dama ou o 8 para ser declarado vencedor. Vamos ver o turn agora, que é a quarta carta comunitária, ok? Então, a gente já tinha falado do flop e agora a gente está falando para vocês que a quarta carta comunitária é o turn, ok? Então, o turn dobrou 5. Isso acaba adicionando um pouco mais de outs ou de cartas possíveis para o dama e 8 ganhar. Por quê? O dama, o 8 e agora o 9 são cartas em que ou faria par de dama, par de 8 ou 2 pares maiores do que o par de 4. Ok? Então vamos lá. Vamos ver o river agora, que é a quinta carta comunitária. Vai anotando aí, ó. Agora é o river, ok? E o river acerta a dama. O jogador aqui que está no Big Blind acabou acertando. E acabou dobrando essas fichas aqui, puxando o pote de 576 fichas. Então, só para resumir novamente, as 3 primeiras cartas comunitárias é flop. Exato. A quarta que vira na mesa comunitária é o turn e Isso. a quinta carta comunitária que se vira é o river. É isso mesmo, J. Marcelo? Exatamente. Perfeito. Muito bem. Então, pelo jeito, a gente tem aqui algumas perguntas no Twitter, né? Vamos Exatamente. lá, lembrando que temos uma comunicação direta com você. @Brasil888poker. Escreva para nós. Ao primeiro Twitter, temos um Twitter. Vamos lá. Temos um Twitter aqui do J. Marcel. Quando devemos defender nosso blind após um rise, J. Marcel? Ok. Então vamos lá. Um raise é uma aposta quando o jogador aumenta a aposta, ok?
Essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque geralmente a gente tem muita tentação, né, de defender o nosso blind, quando a gente já colocou o blind. Então, é muito importante, principalmente quando a gente está iniciando, aprendendo, que a gente defenda o blind o menos possível, ok? Então, defenda o seu blind o menos possível, porque já está ali, é da mesa, não é mais seu. Então, quando você defende o seu blind, você acaba jogando fora de posição, agindo primeiro, o que não é uma coisa boa. Então, defenda o blind o menos possível, ok? Ok, boa pergunta, bem, boa observação. Temos mais Twitter? Sim, temos mais Twitter, exatamente. Então, vamos lá. Vamos lá, escreva para nós, @Brasil888poker. Temos um Twitter do Alberto. Alberto? Ok. Bom, vamos continuar com a partida de jogo. O J. Marcel vai continuar explicando as melhores jogadas para você. Ah, apareceu agora. Ok. Ok. Ouço vozes. Temos aqui uma pergunta do Twitter. Quais conteúdos de estudo de poker você indica, J. Marcel? Muito bem. O jogo é uma ciência, ok? É uma coisa que acaba sendo multidisciplinar e complexa, ou seja, tem muitas nuances do jogo. A parte técnica, a parte psicológica, a parte matemática, a parte estatística, a parte de negociação, relacionamento. Então, tem muito material didático, mas muito mesmo. Hoje em dia, você pode ir em qualquer livraria que você vai achar livros para avançado, para medianos e para início, ok? Os livros para iniciante que a gente tem em português no Brasil, a gente tem muito poucos autores. Então, os livros para iniciante que são mais famosos são os livros que o Léo Belo escreveu. São os livros que a gente sempre recomenda porque é o primeiro contato que a pessoa tem, ok? Então, o conteúdo é muito difícil. Tem livros do Dan Harrington que são de torneios, tem livros de outros autores, jogadores já consolidados, famosos, e no Brasil nós temos outros autores também, ok? Então, vai lá na livraria, que hoje em dia, qualquer livraria, você acha literatura de pôquer, ok? Exatamente. Temos mais perguntas pelo Twitter, exatamente. Daniel, exatamente. Quanto tempo, em média, um jogador profissional joga por dia, doutor Marcelo? Olha, essa pergunta é complicada. Tem profissionais de todo tipo. Tem os profissionais mais vagabundos que jogam menos e tem os profissionais que são muitos trabalhadores. Eu conheço vários profissionais trabalhadores que jogam de 10 a 14 horas por dia. Inclusive, tem sido a minha rotina jogar de 10 a 14 horas por dia. Ok? Então, a gente tem profissionais que jogam 6 a 8 horas, mas o profissional que joga torneios de pôquer é difícil jogar menos do que 10 horas, ok? Ok, temos mais uma pergunta aqui pelo Twitter. Alberto está perguntando, a sequência é a mesma coisa que o straight? Exatamente, a sequência é a mesma coisa que o straight. Não tem nenhuma diferença, ok? É que straight é a palavra em inglês para sequência e no poker a gente usa muitos termos em inglês, como blind, check, fold, raise, straight, full house. Então, são termos que a gente herdou do inglês e, nesse caso, sequência e straight é a mesma coisa. Então, acabaram os tweets, diretor? Quero agradecer a vocês que participaram, mandaram Twitter, continue escrevendo @Brasil888poker. Escreva para nós, continue tirando as suas dúvidas. J. Marcel irá continuar explicando nossas jogadas, não é isso, J. Vamos lá. Então, agora a gente vai falar sobre as mãos de pôquer que faltaram, ok? A gente falou a última jogada, a última mão de pôquer que a gente falou foi o flush, ok? Então, a gente vai falar agora do full house. O full house já é um jogo bem forte, é um jogo que é uma trinca e um par, ok? Então, aqui a gente tem uma trinca de ases com um par de 5. Isso pode acontecer quando você tem um par de mão e acerta um par na mesa com a sua trinca, ou quando você tem também duas cartas não pareadas e aparecem 2 pares na mesa e você acerta uma delas, ok? Então, o full house, ele ganha do flush.
quando existe 2 full house na mesa, com 2 jogadores diferentes, o desempate se dá pela trinca. Então, a maior trinca é a que vale, ok? Então, seguindo, depois do full house, esses daqui já são jogos muito fortes, ok? Depois do full house, a gente vai ter a quadra. A quadra são 4 cartas iguais. Então, você pode fazer uma quadra com 3 cartas na mesa e você tendo uma, ou com 2 cartas na mesa e você tendo um par, ok? Então, aqui nesse caso, a gente tem uma quadra de damas e a quinta carta, que é a carta de desempate, é um 5. E os próximos 2 jogos são realmente os jogos mais fortes do poker, que o primeiro é o Straight Flush, que são 5 cartas do mesmo naipe seguidas. Então, aqui a gente tem o Straight Flush de 4 até 8, ok? E o jogo mais forte do poker é o Royal Straight Flush, que é a sequência de asa 10 do mesmo naipe. Esse jogo é o jogo imbatível, certo? Então, a gente vai agora, finalizamos essa parte das mãos de pôquer, a gente vai voltar lá com o Rony, ele vai falar para vocês sobre um recado especial. Exatamente, 888 Poker Brasil, estamos ao vivo direto para você na sua casa. Você já fez o download do software? É muito fácil. Entre em 888 Poker, faça o download do nosso software, registre com seus dados cadastrais e pronto, você já pode começar a jogar. Desde onde? Desde o seu computador, do seu tablet, do seu celular. Você que tem um celular, um iPhone, você tem a opção desse sistema operacional iOS. Você pode jogar desde o seu celular ou do seu tablet. Você pode utilizar também o sistema operacional de Android. Você pode jogar em qualquer lugar. Aproveite, desde o celular, você tem 10 minutos, você pode jogar em qualquer lugar. Desde aquela reunião que ainda não começou, você já pode começar a jogar no seu celular, ok? Então, voltamos aqui com o J. Marcel. Ele vai continuar explicando as melhores jogadas. É com você, J. Marcel. Muito bem, voltamos aqui para falar de uma coisa muito interessante, um assunto muito pertinente, ok? A gente tem aqui um Twitter de um jogador ou de um curioso, uma pessoa chamada Rafael Henrique. Rafael Henrique, a sua pergunta é muito pertinente. A gente acabou não falando aqui sobre isso, mas é muito importante a gente falar sobre isso aqui. O quanto a sorte influencia no jogo. O que a gente tem para falar sobre isso é que existem estudos em faculdades do exterior que provam que a sorte, ela é determinante em 15%. Só que eu não quero falar sobre isso aqui, eu não quero falar sobre números, eu quero falar sobre o conceito, ok? O conceito é o seguinte, quando a gente tem um jogo de pôquer, vou dar um exemplo aqui, Rony, você é aluno, certo? Uhum. Se você jogar uma partida contra mim, você acha que você pode ganhar? Bom, eu tenho uma teoria, a sorte na verdade é a oportunidade, mas a competência, não é verdade? Então se você sabe exatamente as jogadas, da forma como você está explicando, de repente pode ser uma oportunidade para você ganhar. Com certeza, com certeza. Não. Então, a verdade é que se você jogar uma partida comigo, você pode sim ganhar, ok? Só que se a gente jogar 20 partidas, sim, dificilmente você vai ganhar mais do que 5, claro, ok? Porque eu sou profissional e você é amador. Então, a sorte, ela influencia sim em uma partida, no curto prazo. Quando a gente faz volume e joga bastante sit and goes, bastante torneios, por que a gente falou que a rotina do professor é de 10 a 14 horas de jogo? Porque a gente joga muitos torneios por dia para que o longo prazo chegue rápido e a sorte faça uma tendência a zero. Ela tenda a zero, ok? Então, essa pergunta é muito importante, tá? Então, a gente espera que tenha ficado claro para vocês e que vocês tenham entendido que em um jogo a sorte influencia sim, mas que ao longo de 500 jogos, 1000 jogos, a sorte vai sempre tender a zero. Se você é um bom jogador, você vai ganhar. Se você for um mau jogador, você vai perder, ok? Então, espero que tenha ficado claro. Por enquanto é isso de Twitter, né? Não temos mais Twitter, né, diretor? Não, no momento não mais. Ok.
Lembrando que esse hoje foi o nosso primeiro programa. Você pode seguir enviando mensagens para nós através do Twitter. Estaremos ao vivo com você todo domingo, segunda e terça nesse mesmo horário. Não é isso mesmo, J. Marcel? Ok, agradeço muito vocês terem estado conosco. Agradeço a você também, Rony, ao pessoal da técnica. Foi um prazer muito grande estar aqui. Amanhã estaremos de volta à meia-noite, também nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Certo, Rony? Exatamente. Se você não conseguiu tirar sua dúvida, não tem problema. Amanhã estaremos aqui e explicaremos tudo novamente desde o começo. Mande suas mensagens para nós em @Brasil888poker. Pessoal, boa noite. Obrigado por estar com a gente. Tchau. Até amanhã, Até jogadores. Amanhã.